O vídeo de hoje é um vídeo super especial. É um vídeo de comemoração a 1 ano do canal. Por isso, nós fizemos alguns takes, alguns cortes de vídeos que foram rodados aí durante esse ano, com pedacinhos para te inspirar, para te motivar e para deixar o Senhor agir na sua vida. Obrigada por vocês que estão aqui, a vocês que estão conosco desde o início, a vocês que chegaram há pouco tempo e a você que talvez está chegando hoje no canal Duas Amigas e uma Fé. Saiba que esse canal ele é direcionado totalmente pelo Senhor, pelo Espírito Santo. E tudo que a gente traz aqui vem com a direção de Deus. Que o Senhor possa falar contigo através dos vídeos, que nós possamos ser um canal de Deus na sua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, já compartilha, já comenta e que você possa ser cada vez mais abençoado. Deus te abençoe, obrigada por estarem aqui e que venham mais muitos anos de canal. Um lugar onde o Espírito Santo tem liberdade para falar através de nós, através dos nossos vídeos. E nós desejamos, tanto eu, Rayara, quanto a Luana, que você, que está aí do outro lado, seja impactado, impactada por aquilo que o Senhor pode fazer na sua vida. Um beijo no seu coração, Deus abençoe e curta os vídeos especiais de hoje. As pessoas, assim, quando tinha muitas pessoas perto de mim, em vez de eu sentir uma alegria de estar rodeada, que era o que eu sempre sentia, eu ficava, meu Deus, que horror, não vejo a hora de sair daqui. Barulho me incomodava muito, muitas pessoas falando assim me deixava, meu Deus, assim, a flor da pele. Eu tinha também uma coisa assim, de estar sempre muito na defensiva, sabe? Então, se você chegava a falar qualquer coisa pra mim, por mais que às vezes fosse uma coisa pequena, que fosse até pra me abençoar, eu já pensava, meu Deus do céu. E pá! Tanto que assim, antes de sair do lugar que eu estava trabalhando, eu tive uma discussão com uma pessoa que, nossa, eu já até pedi desculpa pra essa pessoa, e eu me arrependo muito, porque era uma pessoa que estava iniciando. Então, eu, como tinha muito tempo de casa, eu teria que ter sido o exemplo pra ela. De dizer, vem cá, vou te pegar da mão, vou te ajudar. E, meu Deus, tudo que ela falava me irritava de uma forma absurda. E eu acabei... Você estava, né, no teu auge. Nossa, eu tava no auge. Tudo. E aí, assim... Uma vez eu ouvi, e acho que eu já até compartilhei com vocês em outro podcast, num culto onde o pastor comentou que quando o medo entra, a fé sai. Nossa. Seria então o medo uma falta de fé? Com certeza uma falta de fé e uma falta de... Eu creio muitas vezes que uma ausência de esperança também. Porque quando você está numa situação de medo, você não consegue enxergar outra coisa, só aquilo que está apresentando, só aquilo que está à sua frente. Você não enxerga ao derredor somente aquela situação. Então você não consegue olhar para o lado e ver outras alternativas. Você acaba vivendo apenas uma que a sua mente e a sua mente e seu coração criaram. Então eu acho que é uma ausência também de esperança. E quantas vezes nós colocamos o medo no lugar da nossa fé, no lugar da esperança, daquilo que o Senhor já prometeu, já entregou para nós, né? De hoje, eu acho especial. É mais que especial. É sobre o nosso maravilhoso Espírito Santo. O Espírito Santo é um presente de Deus, né, para nós. É Ele que nos direciona, Ele que nos guia, Ele que nos ensina, nos exorta, nos constrange. Constrange! O Espírito Santo é um pai que muitas vezes você... para você ter relacionamento com o Espírito Santo, é uma coisa que tem que ser diário, né? Não pode ser uma coisa distante. Um dia você tá com ele, outro dia você não tá com ele. Você tem que estar chamando ele para o centro todos os dias. Porque quando a gente deixa, muitas vezes, o Espírito Santo de lado, a gente vai perdendo a noção do que fazer. A gente vai perdendo o norte, né? E o Espírito Santo, esse presente de Deus para nós, é o presente daquele que veio para nos guiar, é aquele que vem para nos dar o discernimento. E uma vez eu ouvi até no clã, e eu nunca esqueci aquilo. Eu sou muito visual, assim.
E até então eu era muito vago a noção que eu tinha do Espírito Santo, mas quando essa pessoa fez os gestos e falou, eu consegui gravar de uma forma no meu coração. Ela falou assim, o Espírito Santo ele é o intercessor. Aí ela falou assim, é como se tivesse eu e a Rayara aqui, né? E a Rayara quer muito uma coisa, só que eu tenho mais intimidade com essa pessoa. E eu vou pedir pra ela, então é assim, viu? A Rayara tá pedindo, dá pra ela. Olha pra ela, olha pra tua filha. É como se fosse uma pessoa, fosse aquele que tá fazendo o pedido por você, intercedendo por você. É o maior, nosso maior intercessor, Então, quantas vezes o Senhor E eu vai fiquei com aquilo na romper cabeça. ciclos, né? Quantas vezes metas que você traçou, você nunca vai alcançar, porque o Senhor não quer que você alcance aquela meta. Mas nós, muitas vezes, pela nossa insistência e pela forma de achar que tudo cabe ao nosso braço e à nossa decisão, a gente insiste em coisas, insiste em lugares que não tem propósito de Deus na nossa vida. E é engraçado que a gente coloca a culpa em Deus depois, né? Ai, mas nossa, mas Deus não me ajudou nessa área. Mas você nem deixou para Ele cuidar. Né? Às vezes a gente vai fazer a nossa lista de metas lá, e agora ficou questionamento para vocês aí do outro lado. Já fizeram as metas para o próximo ano? Quais são os primeiros itens dessa lista? É ter mais tempo de qualidade com Deus? É ter intimidade com o Senhor? É ler mais a palavra? São metas com o Senhor? Ou metas que a gente quer conquistar de bens materiais, de coisas que eu, com o meu braço, quero ir lá e quero fazer? A palavra de Deus que ela é viva para nós. E em Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, Jesus já falava: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. São alguns dias? Todos. Todos os dias. Mas nos dias ruins também. Também. Principalmente nos dias ruins, né? Principalmente. Porque eu fico pensando assim, ó, é muito fácil você que é mãe, né? A gente sempre coloca esse exemplo porque nós temos filhos. Então pensa assim, Luana, mas eu às vezes acho que Deus não é um Deus. Algumas vezes eu sinto Deus distante, às vezes eu sinto Jesus distante. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Quando o seu filho começou a andar, os primeiros passos, você não teve que se afastar um pouquinho dele? Aí você fazia assim... É um recorte, né? Melissa, As redes sociais é um recorte daquilo que a gente quer colocar ali de mais bonito. Mas a gente acaba muitas vezes se comparando, não só na questão da caminhada cristã, né? Mas às vezes com a casa, com a roupa, o cabelo, o corpo, a família, né? Os bens materiais. E na caminhada cristã também, né? Às vezes a gente tá ali, mas nós temos o mesmo tempo de caminhada, mas nossa, olha como você já tá longe, olha como eu ainda tô no raso, né? E é normal da nossa carne, digamos assim, a gente buscar essa comparação, mas Deus nos fez únicas. Nossa, e Ele nos fez diferente. Quando Deus, ai meu Deus, eu amo o Senhor, porque quando você vai para a Bíblia, você tem tudo isso. O Senhor, sabendo que nós temos essa tendência a nos comparar, Ele vem na palavra nos confrontar sobre isso. E já nos dizer que nós não devemos nos comparar um com o outro. Que desde a criação Ele já fez tudo diferente, né? Mas quer ver uma situação assim, que eu vejo que, eu digo por mim, que aconteceu muito já, hoje em dia estou muito melhor, mas quando eu percebo que eu começo a chegar nesse lugar, eu tento já cortar isso. Mas, por exemplo, assim, época de final do ano, você entra no Instagram, o pessoal viajando, na praia, tomando água de coco, comendo coisa boa, posta isso, posta aquilo e dança e feliz, e você às vezes não vai viajar. Nossa, gera uma frustração. E você já começa a pensar, poxa, mas por que aquela pessoa consegue ir ou não? Por que eu tô lá e em casa de volta? Querendo ou não, você tá comparando a tua vida com o outro. Você tá desejando a vida do outro. Olha só quanta coisa. A comparação, às vezes vai te levar até ter inveja. É fácil a gente louvar, a gente orar, a gente falar com Deus, ler a palavra. Mas e quando o Senhor nos diz não? E quando vem alguma situação que balança a nossa fé? É fácil manter o mesmo amor por Deus nessa situação? E eu fiz, sabe o quê? Eu orei. E eu orei muito no meu secreto ao Senhor. E lá eu fui me alinhando com Ele. E eu soube entender que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E isso, de certa forma, me surpreendeu. Ele não revelou o que eu queria
que era a maldade, ele me revelou o amor dele. Então, muitas vezes Deus vai revelar as coisas para você de uma forma que não é tão óbvia quanto você imagina. Então, assim, se eu disser para você que tem um manual de instrução para dizer é assim, assim, assado, eu vou estar mentindo, porque para mim foi assim. Mas se a Rayara for conversar com o Senhor, ele vai responder ela de outra forma. Geralmente, como que Deus responde suas orações? Normalmente ele me revela em sonhos. Ó, tá vendo? Amiga, muito em sonhos. Sempre foi. Muito antes de eu ser cristã, eu já falava com Deus, mas não com o entendimento que eu tenho hoje, né? Mas o Senhor sempre me trouxe muita coisa em sonhos. Só que, claro, eu não tinha discernimento, não tinha sabedoria para entender, para compreender, né? Então, ele sempre traz. E mesmo se eu fizer essa oração, porque o Senhor traga, né, o que está em oculto, muitas vezes ele vai me revelar em sonho, outras vezes vai trazer à tona, a gente vai ver a atitude das outras pessoas ali, enfim, de alguma situação específica. Mas é porque cada um tem a sua forma de conversar com Deus, o Senhor tem a sua forma de se revelar para nós. Mas uma coisa que a gente nunca pode, tu falou isso no vídeo passado, Deus tem que estar num lugar no nosso coração que nada tire ele dali. E a gente ouve até pregadores que vêm na nossa igreja, pessoas que falam, avança, avança, vamos em frente, faça isso, faça aquilo. Mas você tá tão preso naquele lugar de vítima, mas eu não posso, eu não tenho condição. Murmurando da tua condição, você não vai avançar. Não. Não tem como avançar se você não sair desse lugar. Não tem. Não avança. Não. Porque Deus também não vai permitir que você tenha coisas novas, que você avance, se você está reclamando para ele daquilo que ele já te deu. Não tem como, gente. É contra aquilo que o próprio Deus fala. E olha só, e voltando para a palavra, então lá em Números 11, versículo 1. E aconteceu que por estarem passando por muitas dificuldades, os israelitas começaram a se queixar a Deus. Assim que o Senhor ouviu suas reclamações, ficou irado e fez cair fogo sobre eles. O fogo ardeu de súbito entre eles e destruiu uma ponta do acampamento. Em seguida, o povo clamou pedindo socorro a Moisés, que orou ao Senhor e o fogo extinguiu-se. Deus irou-se. Deus se ira com as nossas reclamações.